Oh, aleluia, feche teus olhos, feche, Senhor Jesus, cremos nesse extraordinário, Pai, e nada melhor, ó Deus meu, do que experimentar e viver, e estar na trajetória desse plano perfeito, esse grande plano, que o Senhor elaborou, ó Deus meu, simplesmente porque o Senhor ama, aquele a quem o Senhor criou. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Senhor, continue entre nós, Senhor amado. Aliás, se o Senhor não estiver aqui, não há motivo pelo qual nós estejamos também. Se o Senhor não estiver aqui, ó Deus meu, não queremos estar, porque queremos estar no lugar onde o Senhor está. E o que nos traz aqui nesta noite, Deus, é a certeza invicta, incondicional, de que o Senhor está nesse lugar. E a Ti rendemos a glória, a Ti rendemos a honra, a Ti rendemos a adoração e louvor. Amém, queridos? Pode se assentar. Eu não sei se você está feliz quanto eu, mas eu sei que se você não tiver, Deus hoje vai transformar o choro em alegria nesse lugar. Eu creio nisso. Nós temos orado para isso. E o tema que foi proposto para que a gente pudesse discorrer, navegar nele, chama-se o grande plano. O grande plano. Então a mensagem de Deus para o nosso coração hoje tem como tema central o grande plano. Mas você pode me perguntar assim: ô abençoado, do que se trata esse grande plano? Será que tem a ver com o amor de Deus revelado na cruz em Jesus? Será que tem a ver com o amor de Deus derramado por nós, por meio de Jesus Cristo? A resposta é sim, tem a ver. Lógico que tem. João 3,16 diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E assim me permita um pouco aprimorar, ou melhor, não vou aprimorar porque é a palavra de Deus, mas me permita um pouco fazer um paralelo aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, querido, que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. De mais precioso. Esse foi o tamanho do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que iniciou um plano perfeito de salvação. Você crê nisso? E esse grande plano tem a ver com tudo aquilo que Jesus sofreu lá na cruz, por nos amar tanto. Tem a ver com o sofrimento de Jesus, esse grande plano, sim ou não? Sim, a resposta é sim. Tem a ver com o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário, aquele sacrifício em substituição, não é verdade? Tem a ver, o lugar é nosso. Nós éramos e ainda somos pecadores, mas a Bíblia fala que Ele, como a ovelha muda, foi ao matadouro, e por nos amar, Ele se entregou. Esse grande plano tem a ver com isso? Tem, lógico que tem. Mas antes de a gente falar propriamente dito desse grande plano, antes de nós nos atermos no cerne da questão do grande plano, a gente precisa primeiro responder uma pergunta: por que foi necessária a elaboração de um grande plano? Por que foi necessário Deus elaborar um plano perfeito, envolvendo a entrega daquele que Ele mais amava, envolvendo o sacrifício de Jesus? Por que foi necessário tudo isso? E para respondermos essa pergunta, nós temos que viajar no tempo e no espaço, e eu convido vocês a fazer isso comigo agora. Feche os seus olhos e nós vamos viajar um pouco no tempo e no espaço. Vamos ver se você tem a capacidade de imaginação aí, né? Porque o ser humano é fantástico quando se trata de imaginar alguma coisa, não é verdade? Viajando no tempo e no espaço, o tempo agora é o 6º dia da criação. E o espaço é um lugar chamado Jardim do Éden. No 6º dia da criação,
o que aconteceu? Eu vou te dizer que já naquele tempo, Lúcifer já havia sido banido das mansões celestiais, que era o lugar de habitação do Altíssimo. Naquele tempo, naquele sexto dia, Deus já havia colocado uma ordem ao caos que estava o universo. E há quem diga que o caos que estava instalado naquele tempo foi proveniente do impacto da queda daquele que era chamado anjo de luz. E o universo estava um caos. Mas no sexto dia esse caos já estava em ordem. Deus já tinha colocado ordem. Colocou luz onde havia trevas. Ele separou o firmamento, a água acima dos céus, abaixo do céu, a água no estado gasoso, no estado líquido. Deus já havia separado a terra seca, a parte seca da terra. Oh meu Deus! Deus já havia criado os animais marinhos, os animais que sobrevoam. Já havia criado as ervas do campo. E no sexto dia diz a Bíblia que Ele cria primeiro os animais terrestres. E Ele fecha com chave de ouro a sua criação, criando algo ou alguém que Ele intitulou como a pérola da perfeição, eu posso dizer assim. Ele coroou a sua criação, formando o homem, a mulher. Eita! E Deus, Ele forma o homem e a mulher, não apenas com a matéria-prima que Ele formou, não era apenas o pó da terra, mas era muito mais do que isso, era da sua própria essência. Primeiramente Ele forma o homem da sua própria essência. O que Ele faz? Sabe o que é isso? Ele está transferindo algo de si para dentro do homem. Eu não sei se você está entendendo a dimensão dessa palavra para o seu coração, para o meu coração, mas o que eu quero dizer aqui é que existe dentro de você, dentro de mim, algo que vem dele, da essência dele. Você pode dizer um amém por isso? Entretanto, o homem, influenciado por aquela entidade caída, rompeu os limites. Mas antes do homem romper o limite, Deus, Ele estabeleceu um limite ali no jardim do Éden. Sim, Deus, Ele coloca um limite para provar até que ponto a humanidade estava realmente disposta a amá-lo como Ele amava, até que ponto a humanidade estava desejando a sua companhia como Ele desejava. E esse limite ali chamava-se apenas árvore da vida. A árvore, a ciência do bem e do mal, como você e eu já sabemos. Mas o homem ele rompe esse limite. Ele come do fruto proibido, e a partir daí entra em cena o pecado. Algo que foi e tem sido responsável pela desgraça da humanidade, o pecado. Há quem diga que essa condição de pecado, há quem diga que o pecado ele entrou na humanidade exatamente no sétimo dia, porque no sétimo dia Deus estava descansando, não é verdade? E pode-se dizer que o homem e a mulher aqui estavam sendo equiparados, eu estou conjecturando, tá? Há uma criança peralta, é só o pai deitar um pouco para descansar, que ela põe tudo a perder. Que situação. É só o pai descansar um pouquinho. O pai não pode descansar, porque descansou um pouquinho e o filho põe tudo a perder. E foi mais ou menos o que aconteceu. O pecado entrou na vida do homem, a queda do homem, da mulher aconteceu, e a partir de então, o pecado ele se impregnou nas entranhas da humanidade. Algo que nenhuma atitude, nenhum gesto do homem por si só
pode conseguir tirar. O pecado impregnado na vida do homem e da mulher não tem nenhuma ação dele mesmo que possa tirar isso. Passou a fazer parte da natureza. O pecado agora faz parte do homem e da mulher, está em sua natureza, em suas entranhas, e não há nada que se possa fazer para se livrar dele. Como consequência, passamos a experimentar a morte, a separação do corpo, do espírito, da alma, separação de Deus. Agora, vê se não começa a fazer sentido o motivo do grande plano. Começa a fazer sentido para você? Romanos 3, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora entra em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Sabe o que significa? Sabe o que Paulo quer dizer aqui? Está dizendo o seguinte: querendo ou não, todos nós somos pecadores. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, sem exceção, pecaram. E não importa aqui, viu? Se você doa milhões para entidades carentes, não importa se você é uma pessoa bem-sucedida e por isso patrocina algo que você entende ser de grande vulto, não importa. Não importa o quanto bem eu faça, nada do que eu faça vai me tirar da condição de pecador. Sabe por quê? Porque está na minha natureza, está na nossa natureza, está enraizado, está impregnado. Mas a sociedade, ela tenta tratar o pecado como um erro de comportamento reparável. Enquanto a sociedade tenta tratar o pecado como um erro que é passível de reparação, a Bíblia, ela trata o pecado como uma condição mortal. Está enraizado e fatalmente vai nos levar à morte. Isso é um fato. O pecado não é uma falha corrigível, mas uma herança de morte espiritual que anula a capacidade humana de agradar a Deus por esforço próprio. Anula. Depois que o pecado entrou, depois que o pecado se enraizou, pouco a pouco o homem foi se distanciando de Deus, do seu Criador. Em Romanos 5,12, como nós lemos aí, o apóstolo Paulo está mostrando a origem e a universalidade dessa ruína, do que tudo isso provocou. O que provocou o pecado? A ruína que provocou o pecado. Que ruína foi essa? Primeiro, a herança de Adão. O pecado entrou no mundo por um homem, trazendo a morte como forma dominadora. Agora, o homem que foi feito para ser eterno, experimenta agora a morte. E não apenas essa morte física, não é apenas essa morte que nos separa dos nossos entes queridos,
mas aquela morte espiritual que é capaz de nos separar do nosso Criador. Isso está impregnado em nós. E eu repito, nada do que nós venhamos a fazer pelas nossas próprias forças vai arrancar isso de nós. Está na nossa natureza. Segundo, ninguém fica de fora. É isso que Romanos 5,12 está dizendo. Absolutamente nenhum ser humano foi poupado dessa desgraça espiritual. Nenhum. Ninguém. Por mais denominado santo que seja. Por mais denominado santo que seja, não fique de fora. E terceiro, o pecado ele é mais do que um comportamento. O pecado não é um erro ético, espiritual ou superficial. Ele habita na natureza humana e governa os pensamentos e as intenções do coração. Aí que está o grande perigo, porque o pecado ele é capaz de dominar a nossa mente, dominar o nosso coração. Essa natureza que está dentro de nós, ela é tendenciosa. Sempre ela vai tender a nos levar ao erro, a nos afastar de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Está na natureza, nascemos com ele. E quais são as consequências disso? A consequência é a total incapacidade do pecador. Por quê? Porque gera morte espiritual. A desobediência de Adão causa a morte espiritual de toda a sua descendência. E nós, como descendência de Adão, fomos já condenados a essa morte. Você está feliz ainda? Como abençoado ficar feliz diante de uma palavra dessa? Como se você está falando que eu sou um pecador? Mas calma. Outra consequência é a cegueira e a inutilidade. Mortos em pecado, homens e mulheres são incapazes de entender a vontade de Deus e adorá-lo como ele realmente merece. Se nós estamos enraizados no pecado, ou se o pecado está nos dominando, não iremos entender como podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, como ele realmente merece ser adorado. Por vezes as nossas orações, as nossas adorações, nem do teto passarão. E por último, condição de inimizade. Outra consequência, o pecador não está apenas distante, ele é por natureza um inimigo ativo da glória e do senhorio do Criador. Quer ver? Romanos 8, versículo 7 e 8 diz assim: a mentalidade da carne, por causa do pecado, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, pecado, não pode agradar a Deus. Não pode. Não tem como. Mas infelizmente hoje em dia o que realmente nós vivemos é uma falência do moralismo religioso. Sabe o que significa? Há um moralismo religioso falido reinando entre nós, tentando dominar entre nós. Essa falência que leva, primeiro, à ilusão dos manuais. O que eu quero dizer com isso? As religiões hoje, elas oferecem manuais que contêm regras para refinar o nosso comportamento. Olha, não faça isso, não faça aquilo, ande por aqui, pegue aquilo ali, cuidado onde você toca, cuidado por onde você anda. Traz regras, mas não é capaz de deixar a natureza caída que há entre nós, que há em nós, dentro de nós. O moralismo religioso falido, ele nos leva ao fruto da hipocrisia.
Mudar as aparências sem mudar o coração transforma o moralismo em um estilo de vida totalmente hipócrita. Esse estilo de vida, de regras, nos torna hipócrita. O que é totalmente sem coerência, uma vida sem coerência, uma vida sem autenticidade, uma vida sem integridade, é apenas uma capa, é apenas uma máscara. Agora eu sou santo porque eu participei da Santa Ceia do Senhor. Tomei o cálice, comi o pão, agora eu vou sair. Queridos, e eu não estou aqui fazendo nenhuma menção errônea do que significa a Santa Ceia. Você precisa ceiar, eu preciso ceiar, porque é um memorial que Deus deixou, amém? Inclusive semana que vem nós vamos ter essa oportunidade. Mas eu quero dizer que eu tomar isso para mim e dizer que agora eu estou livre do pecado, não está. Sinto dizer, não está. O moralismo religioso falido, ele nos leva ao destino do esforço próprio. O que é? São tentativas humanas de cumprir dogmas que falham repetidamente e empurram o pecador para uma frustração e para um desespero. É por isso que frequentemente nós nos vemos lá embaixo dizendo: nossa, estou frustrado, que isso, que semana. Parece que estava tudo bem, mas ao mesmo tempo meu coração estava angustiado. Sabe o que é isso? É a natureza pecado tentando aflorar, sair. Mas qual é o diagnóstico final de tudo isso? Aos olhos santos do Criador, o homem está reprovado, condenado, espiritualmente morto. Não há terapia ou religião que possa resolver esse estado. Então, será que estamos fadados a viver eternamente nesse caos? A resposta é não. E como o Clebão falou aqui, tem uma boa notícia para você. A boa notícia é que devemos transcender para um nível maior, fazendo a nossa transição para aquilo que a gente conhece como graça. Graça. A graça de Deus, a graça que é aquele favor que nós não merecemos, a graça que é aquela aceitação de Deus, mesmo nas condições em que estamos, mesmo uma raiz do pecado, sabe, impregnado em nossas entranhas. A graça, ela nos alcança, por quê? Porque por amor, Deus, Ele nos deu a sua graça. É a graça, querido, que ela serve como uma mola propulsora para a realização do grande plano. E o que nos resta fazer então? Nos resta renunciar ainda hoje àquela nossa autossuficiência, aquele moralismo que mascara a nossa real condição de pecador. Fazendo isso, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador que ressuscitou dos mortos, por mim e por sua causa. E eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Eu quero saber se você foi alcançado por essa graça. Pastor, o Paulão abençoado, eu não sei. Então eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida e para o seu coração. Eu vou afirmar: você e eu fomos alcançados com essa graça. Não merecíamos, porque o pecado ele entrou por uma escolha, um livre-arbítrio. E o pecado continua a reinar por escolhas, mas a graça de Deus ele nos alcançou. Por amor, essa graça nos alcançou. E eu quero desafiar o seu coração a fazer comigo uma renúncia nesse lugar. Eu quero que você feche seus olhos, você entendendo que foi alcançado por essa graça, que foi alcançado por esse amor, você possa nesse lugar, nesse tempo, dizer: Senhor, eu renuncio o pecado.
Senhor, eu renuncio essa natureza caída que habita em mim. Eu renuncio. Sabe por quê, queridos? Porque nada que nós podemos fazer vai nos livrar disso, mas não significa que eu estou aprisionado por isso. Sabe por quê? Porque alguém já fez algo por mim e por você para nos livrar dessa escravidão. Jesus, Yeshua HaMashiach, Ele fez tudo, Ele providenciou tudo, para que por meio da graça e do seu amor insondável, você e eu pudéssemos ser livres desse pecado que nos rodeia. E que neste lugar você possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, já nos momentos finais da sua vida, ele sabendo disso, ele disse: mas eu fui crucificado com Cristo, e agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, o autor e consumador da minha fé, o Rei da glória, o autor do plano perfeito. Ele vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Adore a esse Jesus, adore. Ele se entregou por amor, e é essa graça que nos dá a certeza de continuarmos caminhando, de continuarmos avançando, de continuarmos indo ao alvo que é Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus meu, nada fiz por merecer. Nasci no pecado, fui gerado no pecado, e essa natureza eu tenho que guerrear contra ela todos os dias. Mas em teu nome, Senhor, a tua palavra nos garante vitória, a tua palavra nos garante, ó Deus meu, a glória. A tua palavra nos garante, Senhor amado, a liberdade em ti. Por isso te exaltamos, por isso te louvamos, por isso te engrandecemos, em nome de Jesus.